Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Muito frio esses dias, né? 2 dias congelantes aqui no Rio de Janeiro e aqui 16 graus. É um frio do caramba devido às árvores, ao ambiente tropical, né? A sensação térmica é mais fria ainda. E espero que vocês estejam quentinhos e confortáveis aí para poder assistir esse vídeo. Bom, vamos ao vídeo. Eu fiz um vídeo, o último vídeo desse canal eu falei sobre o Zanin e os votos dele absolutamente conservador e reacionário que ele fez com apenas um mês de STF. E aí tem a questão também do voto dele na questão da discriminação ou descriminalização do porte de uso de especificamente cannabis. Antes abrangia todas as drogas, mas agora o que eles estão discutindo e focando é apenas a cannabis. Então, vem a seguinte pergunta. Algumas pessoas desse canal perguntaram, falaram, deixaram seu comentário dizendo que, pô, Scud, o STF está legislando, o STF está inventando leis. E esse é o argumento de muitos bolsonaristas, né, que decoram frases prontas e argumentos prontos, né, sem fundamento nenhum, não estão entendendo bolhufas nenhuma do que está acontecendo e sobre essa lei, né? É uma lei que já existe, o STF não está inventando nada, é uma lei que já existe e hoje vou trazer aqui para vocês uma resposta aqui um pouco elaborada, no qual eu até fiz uma anotação aqui. Bom, vamos lá. O STF está legislando leis em relação à discriminação do porte de uso de cannabis. É preciso saber o que está sendo votado no STF primeiramente. É a constitucionalidade do artigo 28 da lei antidrogas, uma lei que já existe. O STF não está criando ou inventando uma lei. A lei já existe. Não tem cadeia para quem não é consumidor. Ou seja, desculpa, não tem cadeia para quem é consumidor. Então essa lei, ela é atual, né? Ela é atual e vigente já. Mas tem um problema. Aí que vem o problema. Mas na prática não é assim. A gente tem erros nessa lei, né? Porque na prática não é assim. Como não existe na lei a quantidade de drogas, por exemplo, para ser considerado usuário ou tráfico, né? Não tem isso. Então, essa questão está em julgamento no Supremo, né? E não no Congresso. Porque, em razões das omissões da lei, ou, entre aspas, Congresso, é a aplicação desigual da lei que prejudica os pobres, os pretos, os negros e os jovens de baixa escolaridade. Eu já falei muito isso aqui nos outros vídeos daqui desse canal, né? A questão é essa, a questão não é o cara vai fumar e tal, não é nada disso. É por uma necessidade muito mais importante, né? Prioritária, né? É questão de saúde pública, questão de saúde, né? E uma questão política. E aí, quando a gente fala que prejudica os pobres, os negros e os jovens de baixa escolaridade, a gente está falando, obviamente, do encarceramento em massa, tá?
Isso também é urgente modificar isso, certo? Então, o que está sendo discutido agora é a cannabis. Eles estão antes, no começo, eram todas as drogas, era descriminalização de todas as drogas em geral e foram focando mais na cannabis. Ah, Scud, mas o papel do Supremo não é esse. Não é esse? Não. O papel do Supremo é zelar para que a Constituição e as leis sejam igualmente aplicadas a todos. Simples assim. Interpretação das leis também é o papel do STF. E a jurisprudência do Supremo aceita-se a discriminação positiva quando determinados grupos têm comprovado vulnerabilidade e pode aceitar uma proteção especial para corrigir os efeitos dessa vulnerabilidade. Então, o Supremo não está legislando, o Supremo está dizendo: eu, como Supremo, tenho o dever de fazer com que a lei seja aplicada a todos igualmente. E é isso que eles estão fazendo em relação à discriminação do porte e do uso da cannabis. Então, eu vi uns vídeos do tio Rei, do Reinaldo Azevedo, onde ele é a favor da discriminação do porte, mas é particularmente contra legalizar. Engraçado isso. Isso é uma coisa que eu não gosto do Reinaldo Azevedo. Eu acompanho ele até, admiro muito o seu trabalho, mas não me é favorável esse entendimento dele de não querer legalizar, né? Porque diz ele que o Brasil não pode legalizar porque tem fronteiras com 4 países que traficam, né? E tem 9.800 quilômetros de litoral, fronteira, etc. Na verdade, eu não entendi muito bem o argumento dele, mas o argumento dele não é moral em relação ao entorpecente, né, em relação à droga, mas topograficamente falando, né, que ele vem com esse entendimento sobre não legalizar. É estranho, né? Porque assim, todo mundo, a América Latina inteira vai estar legalizando, né? O mundo inteiro está legalizando, e aí só o Brasil não pode porque faz fronteira. Não faz muito nexo esse argumento do Reinaldo Azevedo. Mas o tio Rei, o Brasil é um dos maiores, tá, exportadores de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos, competindo com a Colômbia e Bolívia. Para quem não sabe, o Brasil manda, né, tráfico internacional, muita cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. E não fazem fronteira, Reinaldo Azevedo. E o Brasil não faz fronteira com esses países, com esse continente, né? E aí? Né? Ele depois fala até do álcool, né? No qual ele é um alcoólatra, né? Ele é um usuário de álcool, né? E diz ele, imagina ter que proibir o álcool. Ou seja, diz ele que o mundo viu que proibir o álcool não deu certo. Ué, Reinaldo Azevedo, mas não seria a mesma coisa com outras drogas, né? Reinaldo Azevedo, será que o Reinaldo Azevedo entendeu a lei
essa lei estadunidense racista que o Brasil importou, né, o pós-lei seca, com o governo lá nos Estados Unidos de Nixon, de Ronald Reagan, onde foi mais prejudicado, o povo mais pobre saiu mais prejudicado em relação a isso, iniciada as guerras drogas nessa época, né? O tio Rei deve saber disso, né? Bom, e sobre o Zanin, ministro Zanin e Lula, parece que estão dizendo por aí, eu não tenho como confirmar, que o Lula não pretende, né, quando a Rosa Weber sair, a ministra Rosa Weber sair, o Lula não pretende indicar um progressista no STF. Isso me preocupa muito, isso me deixa muito indignado. Tá? Não vou fazer oposição ao Lula, ou PT, ou seja lá que for, mas acho que isso é preocupante. Estão dizendo que ele vai escolher, já tem 2 ministros que são conservadores para escolher, para ser indicado para ir para a STF. Poxa, Lula, misericórdia, misericórdia, essa é a palavra que eu tenho que usar. Não é possível isso, que você vai fazer isso com a gente, cara. Não é possível, não dá para entender. Aí vem gente falando, ah não, mas o Zanin, ele, na verdade, ele é um progressista, e ele votou contra esses votos que ele fez, né? Foram 4 votos, da questão do LGBT, da questão dos escritórios e da questão da discriminação. Ele votou contra porque já era voto vencido. E aí ele queria transparecer que ele não está lá ideologicamente aliado ao progressismo ou ao Lula, né? Queria disfarçar um pouco. Não sei. Eu acho isso uma ideia meio conspiratória, né? Muito especulativa, mas não acredito que isso seja o motivo. E falam que depois, daqui a um tempo, o Zanin vai começar a mostrar o seu lado progressista. Não sei. Não tem como saber isso, né? Então é preocupante. Tomara que o Lula, eu repito, o Lula tem que indicar no lugar da ministra Rosa Weber, que vai se aposentar, né? Tem que indicar, no mínimo, uma mulher e negra e com pautas progressistas que seja alinhada ao PT e que não seja aliada ao Lava Jato. Até porque dizem os petistas que, pelo fato do Lula ter colocado o Zanin, seria pelo alinhamento político, né, e não ideológico, para o Zanin, ou seja, botar um ministro que não seja lavajatista. Esse seria o principal argumento que talvez o Lula, porque o Lula já sabia que ele era um conservador, mas que jamais iria fechar com o lavajatismo. E aí parece que o Lula quer repetir isso com os futuros, com o futuro ministro que ele irá indicar aí em setembro, né, com a saída da Rosa Weber. Tomara que não, tomara que o Lula não use só esse critério como ser anti-lavajatista e seja a favor do povo, né? Que seja um ministro alinhado com as pautas progressistas. Isso é principal, isso é fundamental, isso é primordial. Eu sou o Scud, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir. Não esqueçam de deixar o like para dar aquela força, é de graça, vocês podem fazer isso muito bem. E comentem, seu comentário é importante. Eu vou deixar o Pix para quem puder ajudar esse canal, só para quem puder e quiser. Vou deixar o Pix na descrição. Obrigado por assistir
Como eu sempre falo, persistir sempre, lutar sempre, retroceder jamais. Nem para pegar impulso. Valeu, falou.